Boa noite, aqueles. Boa noite àqueles que estão entrando. Sempre bom lembrar. O nosso último assunto foi ou foram as reformas religiosas, ou seja, aquelas relacionadas à mudança do cristianismo na Europa. Vimos o luteranismo com as 95 teses de Martinho Lutero, com as 95 teses de Martinho Lutero, a reforma que ele pretendia fazer na igreja, as perseguições que ele sofreu e o apoio de nobres que fez com que a reforma protestante, a reforma luterana, tivesse sucesso. Também trabalhamos com a reforma calvinista, ou seja, aquela promovida por João Calvino, que, ao invés de condenar o lucro, abençoava, dizendo que se você enriquece, é um sinal da salvação, é um sinal de Deus na sua vida. Trabalhamos com a terceira reforma, que foi a reforma anglicana. A reforma anglicana, promovida pelo rei Henrique VIII, que inicialmente desejava separar da sua mulher, da sua esposa, Isabel de Castela, também envolvia questões políticas e sociais, a tomada de terras da Igreja Católica na Inglaterra. Nesse sentido, ele teve um grande êxito quando o ato de supremacia foi aprovado. Ato este que determinava a criação da Igreja Anglicana. E a última desse quarteto de reformas foi a Reforma Católica, ou também chamada de Contra-Reforma. Medidas tomadas pela Igreja Católica para não perder mais extensão de terra, mais extensão de fiéis pela Europa. Entre essas medidas estava lá a recriação da Inquisição, a criação do Index, um conjunto de livros proibidos aos católicos de lerem. Estava nesse conjunto de proibições também e a criação dos seminários e da Companhia de Jesus, um órgão da Igreja Católica responsável por colonizar, por catequizar pessoas de regiões distantes. Na aula de hoje e daqui para frente, nós vamos entrar em movimentos políticos e sociais um pouco mais diferenciados, um pouco mais próximos ao mundo moderno, em direitos e em questões sociais. Bom, dito isso, depois de fazer essa longa revisão e essa breve apresentação do que nós veremos hoje, o nosso assunto, pessoal, é Revolução Inglesa, Iluminismo e Revolução Americana. Logicamente, na aula de hoje, se der, nós trabalharemos apenas com a Revolução Inglesa, tá bom? Então, dito isso, eu mesmo vou começar a ler aqui, depois vocês se preparem, que aí eu peço um ou outro, ou o Emerson também, né, Emerson, para ler aqui para nós. Mas eu gostaria de começar essa primeira parte. Revolução Inglesa, Christopher Hill. Primeiro, quem foi o Christopher Hill? Foi um historiador inglês falecido na década de 90 que diz o seguinte, né? O século XVII é decisivo na história da Inglaterra. É a época que a Idade Média chega ao fim. Daqui a pouco eu volto nessa frase. Segundo ponto, consolidação das relações capitalistas e abertura de uma monarquia parlamentar, consolidação de novos grupos políticos. Terceiro ponto, ação da burguesia e da pequena nobreza, gentry, por meio de ação parlamentar e desempenho de um papel simbólico dos reis ingleses. Quarto ponto, o gradativo afastamento da atividade política foi compensado pelo incremento das manifestações públicas da monarquia inglesa. E o último ponto ali antes de economia inglesa é Revolução Inglesa. Está dividida em Revolução Puritana, que dura esses 9 anos, e Revolução Gloriosa, que se encerra em 1688. Outros autores dividem a Revolução Inglesa não em duas partes, mas em três. A Revolução Puritana, como está aqui, o protetorado de Cromwell, ou seja, o governo e as ações de Oliver Cromwell,
e a Revolução Gloriosa, que estabelece o fim da monarquia absoluta e o início de uma monarquia parlamentar. Então, vou pegar as frases que eu falei que explicaria com o desenvolvimento da aula. Primeiro, a frase do Christopher Hill: o século XVII é decisivo na história da Inglaterra. É a época que a Idade Média chega ao fim. Flávia, a Idade Média existia até o século XVII da Inglaterra? Sim. Pelo menos estruturas medievais, como a castelização, que é a formação de grandes castelos, os feudos, a exploração de trabalho servil, sim, existiam na Inglaterra até o século XVII. E isso explica esta frase. Com o final da Revolução Inglesa, com a supremacia do poder parlamentar sobre o poder real, sobre o poder dos nobres, nós podemos dizer que na Inglaterra estavam formadas as bases para o crescimento do capitalismo, pois os resquícios, as sobras do feudalismo foram eliminados com as revoluções, com a Revolução Inglesa, com essas duas revoluções aqui. Segundo ponto, consolidação das relações capitalistas. No início do século XVII, pessoal, a Inglaterra era uma potência secundária na Europa, atrás de Espanha, atrás da França, em um determinado tempo, atrás de Portugal. Ao final do século XVII, principalmente durante o século XVIII, a Inglaterra se torna a maior potência do mundo, um grandioso império. E a formação deste grandioso império que dominou mares e terras durante o século XVIII, durante o século XIX e até a primeira metade do século XX, foi, de certo modo, as bases para essa formação desse grandioso império foram construídas com a Revolução Inglesa. E a burguesia se estabelece como classe dominante, não apenas agora economicamente falando, mas também politicamente falando. E ela elimina empecilhos que pudessem impedir que ela crescesse mais. Tudo isso nós vamos ver no desenvolvimento deste capítulo sobre as revoluções inglesas, porque podemos falar no plural. Entretanto, antes da Revolução, nós vamos ver os acontecimentos que levaram até ela. Agora eu vou descer um pouco mais. Agora sim, Emerson, por favor, eu vi que você abriu o microfone, mas eu falei demais, né? E aí agora pode ler para nós. Leia para nós até consequências das transformações fundiárias na Inglaterra, de economia inglesa até o próximo asterisco. Economia inglesa. Primeiro ponto. Existência de resquícios feudais e elementos do modo capitalista ainda no início do século XVII. Segundo ponto. Intensa atividade comercial e forte dependência junto às atividades agrícolas. Terceiro ponto. Transformações capitalistas no mundo rural inglês. Quarto ponto. Cercamentos. Processo que consistia na transformação das terras comuns em propriedades privadas. Processo de reunião de campos comunais em propriedades privadas com produção voltada para o mercado. Valorização da terra por conta da entrada de metais chegada da América. Criação de ovelhas ou produção voltada para o mercado. Proletarização dos camponeses nos campos ou nas cidades. Utilização dessa mão de obra nas cidades. Confisco, venda e distribuição da terra da igreja após a reforma anglicana na Inglaterra. Então, até aqui. Economia. Tá bom? Até aqui. Obrigado, Emerson. Daqui a pouco você lê mais para nós. Eu vou ver se eu peço o Gustavo hoje também para ler, mas deixa para depois. Tranquilo. Bom, vamos começar pelo primeiro ponto que o Emerson leu para nós.
Como eu mesmo falei com vocês lá, durante a Idade Média, quando o modo de produção surge, ele surge dentro da crise de outro modo de produção. O que significa que um está começando a entrar em declínio e o outro está em ascensão. Eu falei isso quando nós trabalhamos a queda do Império Romano e eu falei isso quando nós vemos, né, o início da desestruturação do feudalismo. Contudo, o modo de produção que está sendo substituído, ele ainda sobrevive por séculos no interior das sociedades. E aí, como o Emerson leu para nós, os resquícios feudais, o poder dos nobres, o trabalho dos servos, as relações entre senhores e servos, ainda eram muito fortes na Inglaterra do século XVII. E, a partir do século XVII, foram feitas novas demandas à população inglesa que transformaram, que fizeram com que o modo capitalista que estivesse crescendo se estabelecesse como hegemônico e o modo feudal entrasse em total declínio até o desaparecimento. Uma dessas coisas que fez com que o modo de produção capitalista crescesse foi a intensa atividade comercial. A Inglaterra começa já no século XVI e durante grande parte e durante muito do século XVII se consolidar como uma potência de compra e venda de mercadorias. E essa potência, e ela se transformando em uma potência de compra e venda de mercadorias, ela vai precisar de novas relações com o capital. Nessas novas relações surge o cercamento, ou os cercamentos, chamados em inglês de enclosures. O que era isso? Processo que consistia na transformação das terras comuns em propriedades privadas. Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui, Emerson, já que você está com o microfone aberto, para você comprar, para você ter uma apostila e para estudar no colégio, o que você necessita? Já Primeira eu trago coisa, para cá. O que foi? não sei, tá? Eu fiz a minha inscrição, pagamento da mensalidade e paguei a apostila. Uma vez que você paga, e aí você falou, se eu fiz inscrição, pagamento. Então, você fez o pagamento, né? Vamos colocar assim, você tem acesso a essa propriedade privada, que Uhum, não é agora o espaço físico, né, nesse novo tempo de pandemia, mas é esse espaço virtual privado, não é qualquer um que entra aqui. Ah, Flávio, se eu der a senha, eu habilito e não aceito o sujeito aqui. Gente, uhum. antes desses cercamentos, a terra na Inglaterra consistia na ocupação. Então, você chegou num lugar, derrubou uma mata, ocupou, aquilo fica sendo usado por você que criam as galinhas, criam os bodes, plantam uma coisinha aqui e outra acolá. Como o próprio nome falou, chama aqui cercamento, é porque determinava que aquilo tinha um dono agora. E, inclusive, muitos camponeses que haviam ocupado terras do próprio governo, principalmente depois do ato de supremacia com a Igreja Católica, ficaram com uma mão na frente e outra atrás. Acabaram sendo expulsos para as cidades. Porque os cercamentos previa: quer terra, paga. Pagou, é seu. É seu, ninguém mais te toma. Para quê? Justamente para voltar à produção de lã, de trigo, de cereal, a criação de ovelhas, para abastecer o mercado. Flávio, mas essas pessoas que perderam a terra, o que vai acontecer com elas? Vão com uma mão na frente e outra atrás para as cidades. E aí as cidades começam a inchar ainda mais,
se transformando em grandiosos espetáculos da pobreza. Gente, por mais que a Inglaterra fosse uma potência nos séculos 18, 19 e durante toda a parte grande parte do século 19, era uma pobreza e uma sujeira extrema, que nessas horas eu olho e penso, mas nossa, ainda tem jeito. Desse modo, gente, por conta dessa política de expulsão dos camponeses para os centros urbanos, ele chegava lá e não tinha muita coisa para fazer ainda, pois os seus descendentes vão ser utilizados como mão de obra da indústria. Emerson, você queria falar alguma coisa? Não, que eu queria citar que era a passagem para mim, eu queria ver se eu estou certo, era a passagem de feudo para atividade agrícola capitalista, não era? Pode ser sim, pode ser considerado desse modo, sim. A terra deixa de ser comum entre senhor e servo e passa a ter um dono, um proprietário, alguém que pagou para aquilo Sim, ser para o dele, Estado. para o Estado. Uhum, Pagou para o Estado, ok. principalmente, né, na maioria das vezes, para aquilo se tornar dele. E aí, pessoal, como o Emerson leu para nós, acontece a proletarização dos camponeses nos campos ou nas cidades. Que é o proletário? É aquele que recebe um pagamento para exercício de seu trabalho e que tem nos filhos, na prole, no que é a prole? Nos filhos, né, palavra romana para filhos, palavra do latim para filhos, a sua maior riqueza. E é isso que surge, né, o que se chama de proletariado, aquele que vende a sua força de trabalho para um burguês ou para algum outro qualquer. Vamos continuar aqui. Deixa eu descendo mais um pouco. Lembrando, tudo isso aqui está na pré-revolução. Então, uma das causas da revolução, os cercamentos, ou seja, a expulsão da população mais pobre do campo para a cidade. Mas não é Do só campo. isso. Do campo para a cidade, exato. Ou parte dela, né, dessa população. Emerson, segundo consequências das transformações até a sociedade inglesa, fazendo favor? Então, vamos lá. Consequência das transformações fundiárias na Inglaterra. Dinamização do capitalismo no mundo rural, aumento no fornecimento de lã, formação do proletário urbano, consolidação da gente e os... Como é que fala? Homem, e homem. Iomon? E homem, eu chamo de homem. Iomon? Iomon? Uhum. A valorização dos produtos agrícolas, aumento das tensões sociais no campo e na cidade, início da especulação fundiária, deslocamento de camponeses para a América. Posso continuar? Pode sim. Dificuldades na apropriação das terras comuns pelos monarcas ingleses. Até aqui. Então, vamos parar para pensar. Quais foram as consequências dessas transformações na Terra para a Inglaterra? A primeira delas, a Inglaterra se torna mais capitalista, larga aquelas relações feudais, ou pelo menos elas diminuem e diminuem muito. Então, se eu compro uma terra, se eu compro, é porque eu estou investindo. E se eu estou investindo, eu quero retorno. E se eu quero retorno, eu vou ter que trabalhar naquela terra para ela gerar esse retorno para mim. E aí eu vou trabalhar com matéria-prima, porque a Inglaterra, antes mesmo da Revolução Industrial, já tinha aumentado a sua produção de tecido. E qual é uma das matérias-primas para o tecido? As lãs. Lãs produzidas aonde? Nesse mundo rural inglês. No Produzidos campo. no campo, exatamente, por ovelhas que ali pastavam, que forneciam a lã e a carne, posteriormente, quando já envelheciam.
E aí se consolida o que foi chamado de gentry e que foi chamado de IEO-men. Tem que ler palavra por palavra, né? IEO-men. A gentry seria uma pequena burguesia. E IEO-men a gente vai ver daqui a pouco aqui. Continuando aqui, povo, a gente tem, né, a sociedade inglesa. Emerson, lê para nós até burguesia fazendo favor? Sim. Sociedade inglesa. Opa, meu PC, deixa eu ir para o celular. Sem Meu PC problema. me ajudou, né? Tem sociedade inglesa. Presença de elementos estamentais e relações típicas de uma sociedade capitalista em desenvolvimento. Aristocracia, representante da alta nobreza, cuja linhagem está associada à Idade Média. Grupo proprietário de terra, gentry. Grupo de mentalidade de terras com mentalidade burguesa. Grupo proprietário de terra e não de título. Dedicação à produção de lã para as manufaturas inglesas. Membros adeptos ao calvinismo. Grupo fundamental para a inclusão do processo revolucionário. Então, até aqui, sociedade inglesa. O que são elementos estamentais? Elementos nos quais a sua condição social é determinada pelo nascimento. Independentemente daquilo que você faça, você não muda a sua condição social. Logo, a sociedade feudal era uma sociedade estamental. A sua condição estava determinada ao seu berço. Bom berço, reprodução de vida. Nasceu no berço de pobre, reprodução dessa vida pobre. Por mais que você esforçasse. Toda a sociedade inglesa era assim? Não, mas grande parte dela era. Continuando, gente, e aí nós temos essa divisão social. O primeiro grupo é a aristocracia, ou seja, os mais poderosos, mais bem-nascidos. Representantes da alta nobreza, cuja linhagem estava associada à Idade Média. O grupo proprietário de terras era proprietário, mas não fazia essa terra produzir. Dona de títulos, e não de posses, e não de movimentação financeira. A aristocracia era ali a antiga nobreza. Na verdade, ela era a nobreza, que estava ligada a uma situação de ideal de vida nobre. E o ideal de vida nobre não vê no trabalho uma atividade justa. Outro grupo, também de propriedade de terra, e aqui eu tinha escrito de maneira errada, grupo de proprietários de terras com mentalidade burguesa. Qual é a mentalidade burguesa? Gente, numa palavrinha, o que eles querem? Lucro. Eles querem ganhar dinheiro. E esse grupo aqui, a gentry, tinha essa mentalidade. Eu tenho terra, eu vou colocar ela para produzir, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar mais terra para colocar ela para produzir, para ganhar dinheiro, para comprar mais terra, para ganhar dinheiro, para colocar para produzir, assim por diante. Principalmente, a forte disciplina calvinista do trabalho para a casa e da casa para o trabalho vai ser fundamental dentro da própria Inglaterra para que este grupo fosse um dos grupos que tomasse a frente da primeira revolução, da Revolução Puritana. Lembrando que puritano era o nome dado aos calvinistas ingleses. Não está abrindo bate-papo aqui, aí por isso que não está dando, né? Mas vamos continuar aqui, pessoal. Então, vamos ver até onde dá para desembolar a aula de hoje. Ô, Emerson, lê para nós. Professor, Pode falar, o Emerson. a nobreza tinha terra, mas não
não tinha a Não mentalidade. fazia ela produzir. Exatamente. Não tinha mentalidade do A enriquecimento. burguesia se aproximou da nobreza, comprou-se terras e começaram a produzir a De, matéria-prima. de certo modo, nem tanto houve uma aproximação, não. Nós vamos ver que houveram mais Sim. choques do que aproximações. Sendo assim, Tá, mas isso, inclusive, a Guerra Civil, a primeira parte da Guerra Civil, que é chamada... Oh, meu Deus, abre bate-papo. Eu vou interromper o compartilhamento para escrever no bate-papo, gente. Ah, foi, agora foi. A primeira... Não, na verdade, a Revolução Puritana ficou caracterizada pelo confronto entre burgueses que ocupavam o parlamento naquele instante versus a nobreza, tendo o rei como o seu maior representante. Então, Emerson, a primeira revolução estoura por conta desses confrontos, esses choques sim, entre a nobreza e o rei. E foram sanguinários. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vamos lá. nobreza em busca, ocupando o cargo e os burgueses produzindo. Exatamente, perfeito. Exatamente. Os burgueses até ocupavam cargos nas câmaras inglesas, mas eles queriam mais. Uhum. Eles eram É, muito pouco. Os maiores cargos ficavam com a nobreza, pelo que eu estou exatamente. entendendo. Então, O próprio rei era o maior representante da os nobreza maiores naquele momento. salários. Exatamente. Sim, cargos Além e de leis salários. que os favoreciam e outras coisas mais, né? Uhum. Ô, Emerson, pode ler para nós, fazendo favor? Lê tudo aí que a sua vista alcançar. Até limites ao poder real. Tá bom, vamos lá. Limites ao poder real. Tá, ali onde que tá? Até. Vamos lá. Burguesia. A alta burguesia. Uso de monopólios e concessões exclusivas concedidas pela coroa inglesa. Grupo inicialmente favorável à monarquia, por não querer perder seus privilégios. Defesa da redução dos poderes reais. Trabalhadores urbanos e rurais. Grupo mais oprimido com as consequências da exploração capitalista. Resquícios feudais na exploração destes trabalhadores pela alta nobreza. Elevação no preço dos produtos de primeira necessidade. Exploração capitalista das formas de trabalho do proletariado em várias regiões. Religião na Inglaterra. Ato de supremacia que criava a Igreja Anglicana. Fortalecimento do poder real e adesão de parte da nobreza inglesa ao anglicanismo. Expansão significativa do calvinismo na Inglaterra. Os presbiterianos acreditavam na atuação de líderes religiosos e interesses da comunidade. Os puritanos, controle, nas quais o fiel poderia assumir as funções de pregador e pudesse purificar ainda mais a igreja. Perseguição aos puritanos por parte da coroa. Política inglesa. O poder dos monarcas ingleses encontrava barreiras na ação do parlamento, limites ao poder real, apesar de muitas vezes o poder parlamentar ser apenas nominal. Então, vamos pegar aqui o primeiro, burguesia. Inicialmente, como Emerson leu para nós, era favorável à monarquia. Por exemplo, com estudo, principalmente com Henrique VIII e com a Elizabeth I, eles abraçaram o projeto dos monarcas. Por quê?
porque estes monarcas foram responsáveis pelo seu enriquecimento. Estes monarcas não atrapalharam, ou pelo menos ajudaram, dentro de certa medida, a expansão burguesa. Contudo, com novos monarcas, com uma mudança na vida política inglesa, esse apoio se transforma em choque. E a burguesia, com o tempo, tira esse apoio esse apoio do poder real. Ou ela quer, pelo menos, uma nova manifestação de poder real. Manifestação essa que virá o fim da Revolução Inglesa. Outro ponto, trabalhadores urbanos e rurais. Grupo responsável pela movimentação financeira, pela produção de riquezas, vendendo a sua mão de obra. E a exploração capitalista de formas de trabalho, ela vai se acelerar com o desenvolvimento do próprio capitalismo dentro da Inglaterra do século XVII. Outro ponto de fundamental importância, gente, eram os conflitos religiosos entre vários aqui, ocorridos entre puritanos versus anglicanos. A ação deste confronto leva os anglicanos, como religião oficial do rei, a perseguir os puritanos. O que os puritanos pegam e fazem? Pegam um navio e atravessam o Oceano Atlântico. Chegam às 13 colônias inglesas da América, ou que hoje são os Estados Unidos da Europa. Então, esses choques religiosos, né, levam também a uma determinada situação de fuga dos grupos que não acreditavam no poder real, não queriam respeitar religiosamente esse poder real, essa igreja anglicana, chefiada pelo rei da Inglaterra. Vamos ver a política inglesa antecipando uma coisa. Na Inglaterra existia um dos documentos mais inovadores da história da humanidade ainda em 1215, que era a Magna Carta, documento que estabelecia a consulta real em questões de guerras e cobrança de impostos. Então, o rei, quando fosse cobrar, aumentar impostos ou declarar uma guerra, ele deveria consultar as câmaras inglesas. Quais eram elas? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então, esse documento existia desde a Idade Média. Agora, como o Emerson leu, o poder parlamentar, por vezes, foi nominal. Por exemplo, no reinado dos Tudor controlar, principalmente Elizabeth, e o Henrique VIII e a Elizabeth I, controlaram muito bem o parlamento e os colocaram sobre a sua vontade. Agora, quando começa a ter choques entre o parlamento e o poder real, aí é que se gera o problema. E aí vamos ver se a gente lê até onde dá, né? Onde der, né, Emerson? Ô, Emerson, pode ler também até onde der até agora, fazendo favor. Peraí, eu parei onde? Limites ao poder real até a adoção do exército do novo tipo, sob a liderança de Oliver Cromwell. Acho que vai dar só isso mesmo. Vamos lá. Limites ao poder real, apesar de muitas vezes o poder parlamentar ser apenas nominal. Poder bicameral. Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era constituída por membros do clero anglicano e pela aristocracia. Já a Câmara dos Comuns era composta da burguesia e a gentry. Dinastia Tudor, 1485 a 1603. Dinastia Tudor e ascensão da dinastia Stuart, 1603 a 1688. Os reis
PC, hoje você está me deixando na mão. Vamos para o celular. Os reis Stuart. Esses são Difícil. meus haréns, professor. Entendo bem. Os reis Stuart. Reinado, reinados marcados por uma série de conflitos com o parlamento inglês. Tentativa de um governo com base na teoria do direito divino dos reis. Intensificação da perseguição aos calvinistas e guerra civil inglesa. Revolução puritana ou para por aqui? Não, pode ler até adoção do exército do novo tipo. Esse, tá. Revolução puritana, 1640 a 1649. Parlamentos versus Carlos I. Cavaleiros, Exército Real versus Cabeças Redondas. Exército Parlamentar. Adoção do Exército de novo tipo. New Model Army. sob a liderança de Oliver Cromwell. Cromwell. Isso. Adoção da meritocracia nos quadros do Exército. Pessoal, então, Parei por aqui? até aqui. Ou levanta um pouquinho para mim. Então tá. Deixa eu voltando aqui. Pessoal, então vamos prestar atenção. Primeiro, né? Poder bicameral, existente na Inglaterra desde a Idade Média, dividido no que se chama lá de Câmara Alta e Câmara Baixa. Qual seria a Câmara Alta? A Câmara dos Lordes, que na Idade Média contemplava o clero e a aristocracia, ou seja, a nobreza. Já a Câmara dos Comuns, a Câmara Baixa, era composta pela burguesia e a gentry. E, gente, como eu mesmo falei, a Magna Carta delimitava o poder real e dizia: toda vez que o rei tomar uma decisão relacionada a imposto ou a guerra, ele tem que convocar o parlamento para o parlamento negociar com o rei esse imposto, essa guerra. Então, ele não tinha ali poderes absolutos, embora a dinastia Tudor não tivesse o absolutismo de fato, não tivesse o absolutismo de direito, mas exerceu de fato. E por quê? Porque eles manipularam muito bem essas duas câmaras para fazer as suas vontades. Já os Stuarts não souberam negociar com essas câmaras. E aí começa uma série de choques. Primeiro, gente, como os Stuarts chegam ao poder? A Rainha Elizabeth, a Virgem, que eu já falei com vocês em outro momento, que ela não tinha de virgem nada, que as fofocas históricas, que eu sempre gosto de falar, ela morreu sem deixar filhos, pelo menos filhos oficiais, né? Uma vez que ela não deixou herdeiros, quem assume é o seu primo Jaime I. Ele reivindica o trono, e de onde ele vem da Escócia. E na Escócia eles não estavam acostumados a respeitar essa tradição de consulta às câmaras. Os Tudors sabiam envolver bem as câmaras, os Stuarts não. E aí começa uma série de choques por décadas entre o parlamento e o rei Carlos I. Não, e o rei Jaime, primeiro Jaime I e depois o filho dele, Carlos I. Vou continuar isso na aula daqui a pouco. Deixa eu interromper o funcionamento. E aí eu vou continuar isso, depois a gente passa para os exercícios, tá bom? Nesse mesmo link mesmo. Eu não mandei outro link, não.